Uma palavra abençoadora que fala de um tempo de vitória e de conquistas, e obviamente Deus reafirma a promessa dele na vida de Josué, como também ele reafirma a sua promessa na vida de todo aquele que permanece fiel. Eu já vi gente citar um texto de Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que mesmo que a gente seja infiel, ele permanece fiel. E tem gente que interpreta erroneamente esse texto. Tem gente que pensa que pode fazer o que quiser, viver com a vida bagunçada. Tem pessoas que acham que pode fazer o que dá na cabeça e Deus vai permanecer fiel a ela. Não, senhor, sua teologia está errada, está no mínimo equivocada. Quando o texto diz que Deus permanece fiel, é fiel à palavra dele e não ao infiel. Quem é infiel vai colher os frutos da sua desobediência. Não tem outra história, não tem meio termo, não tem neutralidade na palavra de Deus. Quantos querem conquistar aqui? Amém? Então o caminho da conquista é a fidelidade. Eu vou ser infiel porque Deus vai permanecer fiel. Vai fiel à palavra dele. Te prepara, porque se você não mudar de vida, se eu não mudo de vida, como a palavra dele promete que eu vou colher os frutos da minha desobediência, então eu estou caminhando para um abismo. Mas se eu abro mão daquilo que desagrada a Deus, porque o pecado ele atua em duas vertentes, né? Você sabe que o pecado ele atua, ele tem dois braços. O primeiro é quando a pessoa não faz o que agrada a Deus, tá? Se você não faz o que agrada a Deus, se eu não faço o que agrada a Deus, então eu estou pecando. Tanto é que a Bíblia diz que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, está pecando. Mas o outro braço do pecado é fazer exatamente o contrário, é fazer o que desagrada a Deus. Então tanto uma atitude quanto a outra é pecado diante do Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado nas interpretações da Bíblia, para a gente não ficar enganando-nos a nós mesmos e perder nosso tempo. Porque ser crente para não ser salvo, irmão, é uma perca de tempo. Por quê? Porque o mundo tem muita coisa que você poderia aproveitar. Não, pastor, credo, você está com o coração cheio de desejos carnais. Meu irmão, o mundo tem muita coisa boa. Se for para viver para o pecado, tem muita coisa boa. Ou você acha que o pecado não é bom? Se fosse ruim, precisava a gente combater o pecado. Não, é porque é bom. O problema é a consequência. A questão é a colheita que o pecado vai trazer, porque ele vai te levar a colher um resultado que você não vai gostar, que você não vai estar disposto a viver. Então, esse texto aqui, que não tem nada a ver com pecado, né? Mas tem a ver com mudança de vida, com uma transição, quando Deus leva Josué para um outro patamar, para um outro nível, para uma outra dimensão. E eu creio, queridos, que é o que Deus vai fazer em nossas vidas, porque Deus quer que você cresça, amém? Deus quer que você avance. Por quê? Porque todo corpo saudável se desenvolve. Todo cristão saudável, ele cresce. É inadmissível que alguém passe 10 anos crente e não avance, não sai do mesmo lugar. Ele até sai, mas a caminhada dele é cíclica, né? Ele fica girando no mesmo lugar, ele fica caminhando na
no mesmo território, Deus tem outros territórios para serem conquistados, e você faz parte dessa conquista, amém? E eu quero ler só um versículo de Josué, e depois mantenha a sua Bíblia aberta em Josué. Primeiro, eu vou ler o versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. A partir daí é a fala de Deus a Josué. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Hoje vamos falar sobre uma porta para uma grande missão. Nós temos uma missão. Nós não estamos aqui para perder tempo. A igreja não é perca de tempo. Nós não te reconhecemos como Senhor e Salvador porque simplesmente queremos ser salvos. Além da salvação, existe uma missão. E que nessa noite, Pai, nós possamos enxergar essa porta aberta, e que todos que me ouvem agora possam estar dispostos a cumprirem com a sua missão. Oh meu Deus, nos guarde de nos comportarmos como aquele homem, como aquele servo malvado, perverso, que recebeu um talento e escondeu no chão, não trabalhou, não negociou, não ganhou nada, e aquele servo recebeu uma sentença do seu Senhor, que disse: servo malvado, se eu tivesse entregado o meu dinheiro no banco, agora eu receberia o que era meu com juros. Mas você foi perverso, você não trabalhou, o talento que eu te dei, agora até o que você tem, você vai perder. Meu Deus, que nós sejamos aqui, pelo menos, ó Deus, como aquele que recebeu 2, que multiplicou e que ouviu da boca do seu Senhor: servo bom e fiel. Meu Deus, que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, e que todos nós possamos cumprir a nossa missão para a glória de Deus. Diga amém, e agora dê mais um aplauso ao Senhor. Uma porta para uma grande missão. Deus fala com Josué num momento muito difícil da vida dele, pois Moisés estava morto, e Moisés era a sua referência, Moisés era o seu modelo, Moisés era a sua inspiração, Moisés era o seu mentor. E Moisés, como alguém que treinou Josué, não estava mais ali. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação, ou estiverem em algum lugar, que você enfrentou uma situação, e você se lembrou de uma pessoa: ah, se fulano estivesse aqui para me dar uma força. Ah, se aquela pessoa estivesse aqui para me dar uma orientação, um auxílio, para me dar uma palavra, ou me dar simplesmente um apoio psicológico, um abraço fraterno, e eu senti aquela pessoa perto de mim. Pois bem, Josué não tinha mais a presença de Moisés. Talvez nesses dias você tenha perdido algo de muito especial, ou nesses anos ou meses, algo muito importante para você morreu. Você perdeu algo que era de grande relevância, que você considerava tão importante, já não existe. Uma pessoa, um sonho, um projeto. Por exemplo, eu já fui em muitos velórios, perdi a conta,
Mas qual é a pessoa que eu mais queria que tivesse aqui hoje? Claro que é meu pai, né? E meus irmãos todos vão dizer isso, com exceção da minha irmã que perdeu um filho. Eu não sei, porque é muito difícil você falar se quer o pai ou se quer o filho. Eu confesso que é meio delicado essa decisão. Mas os demais todos diriam: queria meu pai. Então tem pessoas que passou na sua vida, ou tem um bem que você perdeu, um negócio que você acabou desperdiçando por causa de uma situação. Mas eu quero dizer uma coisa para você extremamente importante, irmãos. Apesar das perdas, apesar das situações que de repente aconteceu na sua vida, que levou você a ter um prejuízo, um problema, essa é a hora de você retomar, amém? Levante sua mão e diga: esse é o tempo de retomada, porque a porta está aberta. Um ciclo, meu irmão, pode ter se fechado, uma porta pode estar fechada, mas Deus já abriu outra porta para um novo começo. Talvez aquilo que você perdeu, aquilo que você deixou de possuir, aquilo que foi embora, deixará de ser importante diante das portas que Deus vai abrir para você conquistar coisas ainda maiores, em nome de Jesus, amém? Então Deus fala com Josué e já diz que ele seria o sucessor de Moisés. Ora, ninguém havia dito a Josué que ele seria líder, ninguém havia dito a ele que ele iria assumir o lugar de Moisés. Mas, queridos, a jornada de Josué foi um treinamento, porque ele foi um cara obediente, ele foi um servo, e ele reunia todas as marcas que um homem de Deus precisa ter, que Deus procura. Ele era submisso, ele era humilde, ele era obediente, ele era prestativo, ele gostava de aprender com Moisés. Aonde Moisés estava, ele estava presente. Ele era um cara que honrava o seu líder, que era Moisés. E sabe por que ele se tornou o grande líder? Porque ele foi o sucessor de Moisés. É porque o que seremos no futuro já é revelado hoje, através das nossas atitudes, através da sua postura. A gente já bate um raio-x, já sabe mais ou menos aonde você vai chegar se não houver mudança. Se você não parar para fazer uma reavaliação, para colocar algumas coisas no lugar, a gente já tem noção do local que você vai chegar. Tem gente, irmãos, que vai chegar ao final da vida sem conquistar coisa nenhuma, não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque suas atitudes não são aquelas que o Senhor procura. Meu irmão, a porta está aberta, mas nós precisamos nos movimentar para viver o propósito, o projeto, o plano de Deus. E eu quero destacar algumas lições para você aqui em Josué capítulo 1, e a primeira está no versículo 2: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira lição que eu quero aplicar aqui para você é que Josué está vivendo um momento de transição. Ele está passando por uma transição. Ele seria colocado em uma nova dimensão, novas vitórias, novos desafios, novas conquistas. Josué seria levado a viver uma nova realidade, porque a porta que Deus abre, irmãos, ela nos leva
para uma outra realidade, para outras vitórias. A sua vida não vai terminar assim, não vai continuar assim. Você precisa abrir seu coração, abrir sua mente, para enxergar o que Deus está falando nesses dias. Irmãos, Deus está falando todo dia com a humanidade. Todo dia Deus está falando, através das palavras que são ministradas, através das pregações, através da natureza. Será que é só eu que estou enxergando, ouvindo a voz de Deus através da natureza, meu irmão? Toda hora tem catástrofe da natureza, toda hora, em todos os momentos, a natureza está se manifestando, e ela está dizendo, as profecias estão se cumprindo. Não é só algo natural, é a voz do Senhor. E você sabe muito bem que o cumprimento das profecias é o Senhor dizendo: está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando o momento dos céus se abrirem e o meu filho, o noivo da igreja, voltar à terra outra vez para buscar a igreja do Senhor, o povo escolhido de Deus. Agora abra sua mente. Ele deseja que cada um de nós avance para o propósito. Se queremos novas conquistas, será necessário nos projetar para novas dimensões. Mateus capítulo 7, versículo 7 está escrito: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. O Senhor está dizendo: todo aquele que se movimentar dentro do meu propósito vai receber a minha bênção, vai viver um novo tempo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Os versículos 3 e o 4: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Diga glória a Deus. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Segundo lugar, o Senhor confirma a promessa. Amém? O Senhor confirma a promessa. Ele reafirma a promessa feita há anos e mantida sobre a vida daqueles que abrem mão dos seus próprios desejos, das suas preferências, para viverem a vontade do Senhor. Irmãos, Josué já tinha passado por tantas dificuldades, tantas lutas, meu Deus, tantas situações complicadas, mas a promessa estava viva dentro dele. Você tem que pegar isso aqui. Pode vir o que for, a crise que seja, não importa, fome, luta, guerra, coronavírus, pode vir o que for, a doença, qualquer peste, a situação que seja na sua vida, não deixe que a promessa morra da sua vida. Quem está me entendendo aqui, pelo amor de Deus, não deixe a promessa morrer não, porque se morrer você se acabou. A promessa não pode morrer. O tempo, as tempestades da caminhada não apagou os sonhos do coração de Josué, irmão. Estamos falando de alguém que era hebreu, mas nasceu no Egito como escravo. Você está entendendo? Josué era hebreu, era israelita, mas nasceu como escravo no Egito. Ele passou a sua juventude toda no Egito, até mais de 30 anos no Egito.
Esse cara cresceu vendo idolatria do Egito, o pecado dos egípcios, a rebeldia daquela nação. Josué tinha tudo para não acreditar na promessa de Deus. Tem gente que está dizendo: fulano não está mais na igreja, está desviado, é porque causa de amigo, não sei o que, faz que nem meu filho, não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Não tem não sei o que, meu irmão. Quando o cara tem Deus na vida dele, meu Deus, quando Deus está no seu coração, ninguém mata a promessa que está em você. Quando Deus é respeitado, é obedecido, é honrado na sua vida, ninguém rouba a sua fé, ninguém mata a sua esperança, ninguém tira você da presença de Deus. Ninguém. Josué, esse homem que nasce como escravo, mas ele tem pais hebreus, e com certeza seus pais ensinaram a ele o caminho reto da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E Josué tinha tudo para ser azedo, Josué tinha tudo para ser rebelde, Josué tinha tudo, irmão, para ser desobediente, porque ao sair do Egito com quase 40, ele passa mais 40 anos no deserto, e mesmo depois de 4 décadas de escravidão, 4 décadas de deserto, a promessa está viva dentro dele. Meu irmão, o coronavírus não pode matar a promessa que está dentro de você. Mas se eu morrer, morre com a promessa. Mas se eu partir agora, parta com a promessa. Nada pode matar a promessa de Deus. Sabe por quê, queridos? Deus nunca desiste de cumprir as promessas dele, a vontade, o propósito dele na sua vida. Mas o mais importante é a promessa dele permanecer viva dentro de você. Quem está com a promessa viva dentro de você aqui? Quem? Então levante as mãos para Deus, diga glória a Deus, dê um aplauso a Ele, porque Ele merece, meu irmão. Josué era tão inspirado que ele chega no final da vida, e um dos textos que eu já citei dezenas de vezes, Josué 23:14, ele já está no final da vida, ele já está fazendo seus últimos discursos, sua última fala, suas últimas palavras aos israelitas. Ele está velho, está a ponto de morrer, e ele chama o povo. Isso aqui é uma palavra de alguém que viveu na escravidão de alguém que viveu no deserto dezenas de anos, mas não se perdeu. Ele disse: eis, já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. A promessa vai se cumprir, não importa quantos anos vão se passar, a promessa vai se cumprir. Josué devia não ter sofrido, era fiel, era um líder, foi levantado a um líder, devia não ter sofrido. Por que não levou ele do Egito direto para Canaã, sendo que ele honrou o nome de Deus? Não, ele passou 40 anos no deserto, mesmo sendo fiel. Por isso, meu irmão, se você é fiel, se você serve a Deus com dedicação, com zelo, e está no deserto, mantenha a sua fidelidade a Deus, porque na hora certa, Deus vai te honrar. Deus vai honrar, na hora certa, Deus vai me abençoar com aquilo que Ele tem para mim. Ninguém vai tirar, ninguém vai roubar o que é meu, ninguém vai colocar suas mãos naquilo que Deus tem reservado para a minha vida, ninguém vai tirar da sua vida
aquilo que Deus tem para você, se você se manter firme e fiel a Ele. Amém? Versículo 5 tem outra palavra. Ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus está dizendo: eu trarei proteção. A igreja de Jesus permanece protegida. A igreja de Jesus não morreu. A igreja de Jesus está viva. Alguns esfriaram, alguns vão precisar de um banho de água quente. Alguns vão precisar que você que tem fogo, pegue um no braço, outro na perna, jogue ele no meio da fogueira, para ver se ele pega fogo outra vez. Alguns vão precisar de um sopro novo, mas não morreu, está fumegando. E a igreja de Jesus permanece viva, inabalável, porque Deus é o nosso Senhor e vai trazer proteção, tem nos protegido. O Senhor sabia que somente Ele poderia dar a Josué e ao povo a segurança necessária. A você também, só Deus pode guardar você, viu? Só Deus pode proteger você e a mim, ninguém mais. Se Ele não nos guardar, ninguém mais pode fazê-lo, ninguém. Salmo 127, versículo 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Agora é muito importante fazer uma observação. Não vai agora passar a vida todinha só dormindo, pensando que Deus vai dar enquanto está dormindo fisicamente, que não é nada disso não. O Senhor dará enquanto dormem aqueles que descansam e confiam no Senhor, aqueles que se mantêm firmes, que não se abalam, aqueles que não permitem que os sentimentos lhe governem, que as lutas lhe governem. Para esses tem uma porta aberta para uma grande missão. Você tem uma missão nessa terra. Ah, pastor, que missão é essa? Eu já estou até velho, não sei mais nem que missão é essa. Nós temos uma missão: pregar o evangelho, fazer a obra de Deus. Mas a maior missão que você tem não depende de idade, depende de comportamento. A maior missão que temos é nos mantermos firmes como testemunhas do nosso Senhor, é manter a nossa vida fiel, para que todos que olhem para nós digam: eu admiro essa pessoa, eu olho para essa pessoa e como eu gostaria que eu conseguisse ser igual a ela. Porque hoje infelizmente está sendo o contrário. Vamos na igreja, para quê? Para ser crente igual aquele fulano lá? Deus me livre. Que você não seja esse, que você seja alguém que quando vai passando pela rua, as pessoas possam dizer: eu queria que meus filhos fossem igual aquele jovem ali, ó. Eu queria que a minha filha fosse igual aquela moça, que dá testemunho, que é fiel. Eu queria chegar na minha velhice igual aquela irmã, igual aquele irmão, que estão vivendo aí na melhor idade, mas não desonraram o nome do Senhor, não quebraram sua aliança. Deus dá a promessa e nos guarda, para que a gente possa alcançar nosso destino com segurança e êxito. Por quê, queridos? Por que Deus nos protege? Porque Ele sabe
que há um propósito. Ele colocou um propósito em nossa vida, e Ele quer proteger esse propósito. Você tem um propósito, Deus tem um plano na sua vida, e Deus quer proteger esse plano, assim como Ele guardou José durante anos de sofrimento, de escravidão, de prisão, de açoites. Guardou porque tinha um plano na vida dele. Assim como Ele guardou Moisés, protegeu da morte quando criança, guardou naquele palácio, guardou no deserto, protegeu de ser morto pelo faraó na sua fase adulta. Assim como Ele protegeu Davi, que até os irmãos debocharam da sua fé, mas havia um propósito em Davi. E assim como Ele protegeu tantos, Gideão e outros, Ele vai proteger você por causa do plano que Ele tem na sua vida. Ele vai guardar a sua vida, Ele vai proteger você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ler o versículo 6, já caminhando aqui para o final. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. O Senhor está alertando Josué a não ter medo. Por que que Deus está falando acerca do medo? Vocês sabem que o medo, ele atua de duas formas. O medo pode ser benéfico e o medo pode ser prejudicial na vida de uma pessoa. Quando é que o medo é benéfico? Quando você não toma uma atitude porque você sabe que aquela atitude vai gerar morte. O medo benéfico, ele funciona como um mecanismo de defesa. Você não entra na frente de um carro porque você tem medo. Você não vai abrir a porta do carro e saltar a 120 por hora por causa do medo. É um mecanismo de defesa. Muitas coisas que você deixa de fazer por medo é benéfico quando o que você vai fazer vai gerar um problema, uma consequência drástica. Mas o medo é prejudicial quando ele se torna patológico. Quando é que o medo é patológico? É quando você é impedido de avançar por medo. É quando você tem medo de fazer uma coisa que é para ser feita. Aí nesse caso o medo é maléfico, é patológico, é uma doença, é uma ameaça de Satanás. E você precisa romper com medo. Medo de abrir uma casa de paz. Tem gente aqui que não abre casa de paz com medo. Medo de liderar uma célula. Medo de fazer uma visita a alguém que não está na igreja. Medo de tomar decisões que eram para serem tomadas, mas você com medo não age. Deus está dizendo para Josué: olha, você tem que ser corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. E não vai ser fácil, Josué. Você vai encontrar muitas batalhas, você vai encontrar muitas dificuldades, muitas barreiras. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. O medo paralisa e tem impedido de muita gente avançar. Josué enfrentaria muitas guerras, e ele precisava ser forte, corajoso, porque senão ele não conseguiria avançar no propósito. Eu quero dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Não tenha medo de fazer projetos ousados. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de enfrentar os teus desafios pela frente. Não tenha medo de fazer o que outras pessoas não fazem. Vá em frente. Amém? Vá em frente, vá em frente, vá em frente, pois é isso que fará de você
um homem extraordinário, uma mulher extraordinária é fazer o que os outros não têm coragem de fazer. Que você faça em nome de Jesus. 1 Samuel 17:23 diz: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Por que a Bíblia diz Davi ouviu? Porque 40 dias esse gigante afrontou Israel e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E quando a Bíblia diz Davi ouviu, ela está dizendo alguém diferente ouviu, alguém que pensa diferente, alguém que olha para mim de modo diferente, alguém que me conhece de um modo diferente, ouviu. Uma coisa é um crente natural, medroso, frouxo, ter um desafio pela frente. Outra coisa é um cabra duro, corajoso, sem medo de nada, ter um desafio. Quem não tem medo, parte para cima, parte para frente, sabendo que Deus vai na frente, que Deus está com ele, que Deus está presente. Davi era um garotinho franzino, ninguém dava nada por ele, ninguém valorizava, mas havia nele o Espírito Santo, porque em 1 Samuel 16, ele recebeu unção, ele recebeu o azeite do Senhor, o Espírito Santo. O que faz você ter coragem é a presença do Espírito Santo na sua vida. Se o Espírito está em você, você não terá medo de nada. Aleluia. Precisamos entrar por essa porta para cumprirmos a nossa missão. A missão não é pequena, porque Deus não é pequeno. A missão é grande, porque envolve mudar cultura, envolve resgatar vidas. Nós somos, queridos, resgatadores. Amém? Nós somos os salvas-vidas desse mundo. Se a igreja não agir, ninguém mais agirá. Se você não fizer alguma coisa, ninguém mais vai fazer. Se nós não nos levantarmos para cumprir a nossa missão, quem vai cumprir? Quem? Ninguém. Então o cajado está em nossa mão e precisamos fazer alguma coisa. Penúltimo lugar, versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você só vai entrar por essa porta e cumprir a sua grande missão se for através da palavra de Deus. Caminhe pela palavra. Amém, queridos? Caminhe pela palavra. Deus não vai nos dar os resultados e as promessas que tem para nós se não nos mantermos fiéis aos ensinos da palavra. Abra mão de qualquer coisa. Eu sei que para alguns irmãos essa palavra está entrando aqui e saindo aqui, ó. Tanto faz como tanto fez. Mas se você quer mudar de vida, se você quer viver uma vida diferente, é para você que eu estou pregando, para você que está em casa que eu estou pregando. Se você quer viver uma vida diferente, quem já decidiu ser um fracasso, irmão, se ele não agir, vai ser um fracasso. Ninguém vai poder fazer nada por uma pessoa que já decidiu ser um fracassado. Eu posso estar na crise que seja, o problema que for, mas eu não deixo de sonhar. Eu não. Mas que esse sonho que nunca se cumpre, um dia se cumpre. Um dia vai chegar, um dia vai dar certo, um dia a roda gira, um dia chega a minha vez, um dia chegará a sua vez, um dia chegará o seu momento, a sua hora. Amém? Então Deus não vai dar resultado a alguém que não anda em obediência. Abra mão de qualquer coisa,
mas ande pelo caminho que a Bíblia aponta. Porque com a palavra você ataca o reino das trevas e se defende dos inimigos. Efésios 6,17 está escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete, irmãos, nos remete à proteção. Capacete fala sobre proteger a mente, fala sobre proteger a cabeça. Se você não guardar sua mente, se você não proteger sua mente, o inimigo vai colocar coisas que não é para você. O inimigo vai tentar se infiltrar na sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz: tomai o capacete. Ele fica igual esse morcego infeliz aqui, só tentando. Só que como esse morcego, ele não vai encostar em nós, o diabo também nunca vai encostar em você. O capacete protege, e a espada do Espírito, ela te dá graça, te capacita, te habilita para você atacar o exército do inimigo. Então, através da palavra, você se protege e você ataca. Amém? Você se protege e você constrói. Porque ninguém ataca por atacar. Você ataca o inimigo para você demolir os projetos dele. E todas as vezes que você destrói um projeto do inimigo, você está construindo algo. Porque quando o inimigo perde, é porque o Senhor ganhou. Quando ele perde, é porque você venceu. Amém? E por último, versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus garante que a sua presença estaria com Josué. Ele está dizendo: olha, quem está te enviando é o mesmo que chamou Moisés, que guardou a vida de Moisés, que protegeu aquele menino, aquela criança da morte, porque tinha um propósito na vida dele. E por isso, Josué, não temas. Por isso, novo tempo, não temas, não te assombres. Quando a luta chegar e você pensar que não vai conseguir, fique firme, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Eu estarei na tua frente, eu estarei te guardando, eu estarei te protegendo, eu estarei na retaguarda, eu estarei te conduzindo, eu estarei abençoando sua vida, eu estarei guiando os seus passos em qualquer dia ou circunstância. Deus estaria como está presente na vida de uma pessoa que se movimenta dentro do propósito dele. Se você anda na vontade do Senhor, o Senhor vai estar presente na sua vida. A palavra de Deus diz, Isaías 43, versos 1 e 2: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por causa de quê? Da presença de Deus. E quando o inimigo tentar passar a ideia para você de que vai te vencer, de que você está perdido, lembre-se daquilo que Isaías disse nesse mesmo capítulo, no versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu,
quem impedirá? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da sua vida. Meu amado, que você creia nessa palavra. Aqui não é a história de Josué somente, é a nossa história. Será que você não percebe? É a nossa história, é a minha história, é a sua história. Assim como ele foi com Josué, ele é com você. É a história dessa igreja. Deus está na frente e certamente venceremos todas as barreiras que se apresentarem em nossa frente. Amém? Todas, que não são poucas, são muitas situações delicadas, mas Deus está conosco, Deus está na frente, Deus vai na nossa caminhada e com Ele nós vamos vencer. Pastor, vencer o que é? Tem muito dinheiro, também pode ser vitória. É ter a casa dos sonhos, pode ser vitória. É ter o carro do ano, pode ser. Mas as vitórias que Deus tem para você não se resume a bens materiais. A vitória que Deus tem é a presença dEle para você vencer no mundo espiritual. O que adianta ter tudo material e perder no mundo espiritual? O que adianta ter tudo o que quer aqui embaixo, se lá em cima você está sendo vencido? A porta está aberta e você não entra. A missão que Deus tem para você está te esperando, e você não age, você não caminha. O que adianta? A sua maior vitória é preservar sua comunhão com Deus, é cumprir o propósito dEle, é preservar sua aliança, é viver o plano, o propósito que Deus tem na sua vida. Por isso, meu irmão, não abra mão do plano do Senhor, do propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus. Há uma grande missão, se dispone a isso. Entre por essa porta e viva o seu chamado, e viva o seu propósito, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu quero